Olá, gente. Eu sou a Ana Rocha e tô aqui para falar a nossa pílula terapêutica da semana. O tema dessa semana é sagrado feminino, sagrado masculino e harmonia do yin e do yang. Bem, já tem alguns anos que a gente vê um caminho bem bonito das mulheres se unindo em grupos e esses grupos trabalhando em círculo de mulheres para trazer a cura do feminino, né? E de alguns anos para cá também a gente tem acompanhado o movimento do masculino fazendo a mesma coisa, né? Alguns grupos seletos de homens também estão se juntando para se curarem. Por que a gente precisa curar isso, o sagrado feminino e o sagrado masculino, né? Eu parto do princípio que sagrado é ser humano, né? Então não é sagrado feminino e sagrado masculino, e sim sagrado ser humano, né? É uma dádiva a gente poder estar aqui vivo, ocupando eu um corpo de mulher, os homens um corpo de homem, e podendo estar aqui vivo, fazendo a nossa história, né? A gente vem de uma sociedade que por milênios foi altamente machista. Hoje em dia é muito melhor, mas por milênios isso não era equilibrado. Então, de 100 anos para cá, as mulheres foram dando a mão e foram revendo seus valores, seus direitos, direito de voto, direito de trabalho, direito de direção, para poder dirigir, escolher, né? Direito de salário. E pelo trabalho anterior de grandes mulheres que se uniram e que conseguiram fazer com que hoje haja muito mais equilíbrio, nós estamos aqui bem melhores. Mas não sem uma chaga. Por causa desse trabalho anterior, muitas mulheres tiveram que adotar comportamentos um pouco mais masculinos, mais bravas, mais limitadoras, mais firmes, para que elas e as suas descendentes pudessem ter os mesmos direitos, né? Isso levou a mulheres, por exemplo, da minha geração, estarem muito mais independentes, cada uma tem sua casa, seu carro, seu trabalho, já viajam sozinha, mães solteiras, né? Fazem suas escolhas de vida e tocam sua vida, né? Em contrapartida, o masculino nisso, enquanto as mulheres foram se desenvolvendo, os homens também continuaram fazendo as suas coisas, dando mais espaço para as mulheres e revendo o seu comportamento. É muito nítido, né, o quanto que os homens têm revisto o seu comportamento para que não sejam tão machistas. O quanto que isso judiou de uma sociedade e que hoje, né, homens e mulheres estão revendo os seus papéis, né? Primeiro, eu acho que é um estado de graça que a gente precisa agradecer a todas as pessoas que estão fazendo esse papel hoje, né? Homens que têm revisto o seu machismo ou olhado para trás para sua linhagem e falado, poxa, meu pai, meu avô, meu bisavô eram assim, eu não preciso mais ser assim, hoje eu tenho direito de escolha, né? Então vamos lá. A natureza, ela tem, pela teoria da medicina chinesa, ela tem duas energias primordiais que se movem e que se juntam, que é a energia do Yin e do Yang. Yin é o aspecto feminino da existência e Yang é o aspecto masculino da existência. Elas são energias opostas que se unem. E aí vem o símbolo do Tao, o símbolo do Yin e do Yang, que a gente vê o pretinho dentro com um pedacinho branco e o branquinho com um pedacinho preto. E isso se liga e traz harmonia na Terra, né? Então, aspectos yang da existência são os aspectos masculinos, o sol, a luz, o calor, o dia, né? O quente, o claro, o que se movimenta, o superficial, né? Aspectos yin da existência, a noite, a lua, o feminino, a água, o frio, o escuro, o pacífico, o receptivo, o abstrato. Yang é o racional. Então, mulheres são yin, de natureza yin, e homens são de natureza yang. Mas dentro da mulher, por exemplo, que tem uma natureza mais abstrata, mais receptiva, mais quieta, de certa forma, existe um dinamismo, existe um impulso, existe uma racionalização, existe uma busca pelo claro, existe uma determinação. Então, dentro de cada mulher tem uma energia altamente yang que se move. E dentro dos homens também tem uma energia muito feminina, pacífica, que gosta de repouso, que também gosta de contemplar a natureza,
que gosta de não pensar no que tem para fazer, de criar. O que acontece é que dentro das relações, a mulher ela tá muito acostumada com o seu feminino e com suas características femininas, e o homem está muito acostumado com as suas características masculinas. Quando o ser humano se relaciona um com o outro, não adianta eu querer buscar no masculino aspectos femininos. E normalmente é a nossa reclamação. Eu queria que ele fosse mais meigo, mais doce, mais pacífico. Ao mesmo tempo, a gente acha que o homem ele tem que ter liderança, que ele tem que ser um bom provedor, um bom protetor, um bom líder, né? Os homens buscam mulheres mais pacíficas, mais receptivas, mais meigas, né? Ao mesmo tempo, querem que ela também tenha um dinamismo, que ela vá correr atrás, que ela seja uma líder, que ela tenha independência financeira. Então, você vê que no aspecto básico, quando a gente se relaciona melhor com o que é primordial nosso. Mulheres no meio de mulheres se dão muito bem, porque têm as mesmas características. Homens no meio de homens, somente com homens, se dão muito bem. Quando vão jogar o seu futebol, vão pro skate, vão fazer um negócio, né? Mulheres quando vão sair juntas, quando vão cozinhar juntas, quando vão se escutar entre amigas, quando vão se cuidar, vão fazer algo de beleza para sair, enfim. Quando se juntam masculino e feminino, e isso é muito importante, a mulher não pode perder a identidade feminina na presença do masculino. E o homem não pode perder a identidade masculina na presença do feminino. Porque a noite, ela continua sendo noite. E o dia também. O que é importante a gente compreender é como deixar a natureza masculina guiar o feminino e deixar a natureza feminina nutrir o masculino. Quando, eu vou usar o exemplo da natureza, a noite ela é altamente nutridora. Tudo repousa, todos os animais repousam. O frio da noite deixa tudo calmo. E as sementes, a seiva dentro das árvores, dentro das plantas, elas borbulham lá dentro, elas fazem a alquimia. À noite ela traz a alquimia. O feminino, ele traz a alquimia para a vida quando ele está no seu aspecto nutridor. E aí, quando o sol nasce, a energia começa, os animais se levantam, querem comer, o ser humano começa a correr atrás da sua vida. É porque está nutrido. Então, tanto dentro da mulher quanto dentro do homem, a gente precisa entender que nós temos o ânimo e a ânima, né? O ânimos e a ânima, que é o aspecto masculino e feminino dentro de nós. Então, a mulher, ela também precisa guardar seu tempo para sua nutrição, para que ela consiga ter o seu movimento, vá atrás do seu impulso, crie seus projetos, nutra seus projetos, avance e materialize também. Os homens também precisam do seu aspecto feminino ligado dentro de si para que se nutram e que possam fazer também as coisas acontecerem. E quando um casal tá junto e consegue compreender as diferenças e não tentar modificar o outro, mas tentar compreender e respeitar o outro, limitando aquilo que é difícil para cada um lidar, dando as diretrizes de como cada um funciona, a dança entre o yin e o yang e o relacionamento ele começa a ser construído. Cada um vem com uma história, com um tipo de família, com crenças, com traumas, com sonhos, com projeções e com uma natureza completamente diferente. Então, ao se relacionar com alguém, quando o coração chama e a gente se une a alguém, é muito importante a gente incluir todos esses códigos, os pessoais e o do outro. E lutar por essa harmonia é simplesmente manter a sua natureza, respeitando o outro, se posicionando com aquilo que é importante, definindo os valores, e aí a gente começa. Quando eu estou bem, eu posso me relacionar com alguém, e aí eu começo a olhar para aquela outra pessoa, que é o tu. Então, eu e o tu começamos a se relacionar, e aí forma um nós. Então, um pouco da Ana, um pouco do outro, e juntos se faz algo, né? Então, assim, se consegue um pouquinho mais de harmonia. Mas é um caminho de aprendizado, um dos mais bonitos,
e com certeza vale a pena. Um beijo no coração.